Hoje, terça-feira, vamos ter aqui uma conversa sobre líderes que querem que tudo se chegue até ele em relação aos membros. Toda a sua vida, tudo que você faz, da forma que você age, os seus problemas, os seus pecados, os seus acertos, principalmente aonde estão os seus erros. Existe uma certa liderança aqui na Terra. Isso já vem desde a época, vamos aqui dar uma passada também em João, no capítulo 8, a gente vai perceber aqui que desde a época dos fariseus, desde a época desse pessoal aí das antigas lá de Israel, a gente tem aí esse problema na humanidade, que é pessoas que querem saber demais da sua vida. Olha só que bacana. Pessoas que, quando você entra em um grupo, sendo ele independente qual seja a religião, entenda bem, independente qual seja a religião, mas a maioria das religiões, elas têm uma tendência em querer saber tudo sobre a sua vida, como se você devesse alguma coisa para essas pessoas, tá bom? Eu vou te citar aqui como exemplo uma situação onde você não tem por obrigação de dizer a forma que você vive ou como que você age em certas atitudes. Por exemplo, se uma pessoa, um líder, chegar para você e falar: fulano, falaram para mim que você fez isso, isso e isso. Vamos supor, alguma coisa que não seja considerado religiosamente. Por exemplo, bebida. Vamos trazer aí esse exemplo básico. Fulano, eu ouvi falar que você ficou bêbado. Eu ouvi falar que você tomou uma e estava caído pela calçada. Então, a partir desse momento, a pessoa ela está te induzindo a você dizer o que realmente se passou por aquele dia. Agora, eu venho com uma pergunta aqui, é justamente isso que eu quero expressar. E eu quero que fique bem claro para as pessoas compreenderem qual que é a ideia que eu estou querendo trazer. Eu te pergunto, você tem a obrigação de falar o que aconteceu naquele dia? Seja a pessoa um pastor, um padre, dono do centro de macumba, pai de santo, não importa. Mas eu te pergunto, por acaso eu ou você tem a obrigação de dizer o que se passou naquele dia? E outra coisa, outro ponto importante, enigmático que a gente observa, é que se por acaso você não falar, essa pessoa não vai te considerar errado duas vezes? Porque ela vai dizer: olha, a pessoa aconteceu isso ontem porque vieram falar para mim. E também essa pessoa está mais errada ainda porque ela não teve coragem de contar para mim. Olha só. Como se tivesse a obrigação, o cidadão, o ser humano, ele tivesse a obrigação de contar a sua intimidade para o seu líder. Isso é errado, isso é muito básico você compreender que o cidadão, ele não tem, o servo de Deus, ele não tem obrigação de contar os seus pecados minuciosamente para um ser humano, de forma alguma. A gente tem que se expressar diretamente para Deus. A gente não tem que se expressar para os homens. Eu não tenho que mostrar para as pessoas ou dizer para as pessoas onde está o meu erro. Eu não tenho a obrigação de falar para as pessoas. Eu tenho a obrigação de reconhecer o meu erro e falar esse erro para Deus e não para as pessoas. E isso é uma coisa muito psicológica que acaba induzindo as pessoas a sempre que está fazendo algo de errado, ela está considerando não o seu problema em relação a Deus, mas em relação ao seu líder. Olha só que situação. A pessoa erra e fica: mas olha, se fulano por acaso tivesse me visto, por exemplo, olha só que maus lençóis eu estaria. E a pessoa deixa de pensar dessa forma: olha só, Deus está me vendo. Olha como é que está a minha situação. Será que Deus está se agradando ou não está se agradando? Então, hoje em dia, as pessoas elas começam a pensar na sua liderança e não o que elas têm que realmente apresentar para Deus. Aqui em João, no capítulo 8, a gente vai falar sobre a mulher adúltera, onde os homens daquela época condenaram a mulher, tá?
Eles condenaram e falaram: olha, essa mulher precisa de ser apedrejada. E levaram até Jesus. Por quê? Eles queriam ver o que Jesus ia dizer naquela situação. Eles falaram: olha, a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. Veja bem, Velho Testamento, hein? Velho Testamento, época da lei, antes da morte de Cristo, onde o véu do templo se rasgou, e a partir dali a gente foi libertado pelo sangue do Cordeiro. Olha só, o que Jesus disse para essas pessoas? Veja bem, o líder principal a quem nós seguimos é Jesus Cristo. E esse líder principal foi quem deu essa resposta. A quem nós devemos se submeter foi aquele que mostrou que a sujeição, nem mesmo ele pediu a sujeição à mulher naquele momento para si próprio, mas ao reino de Deus. Ele considerou ainda mais os céus. Por quê? Porque ele estava na terra, ele estava terreno aqui, né? Ele era um ser humano, então ele mesmo sendo rei, ele não se usurpou de suas qualidades para dizer: olha, mulher, você tem então que pedir perdão para mim, ou você tem que pedir perdão para todos que estão em sua volta, para com que tudo volte a funcionar como era antes. Não, isso ele não fez. Ele simplesmente falou para a mulher: vai e não peques mais, né? Cadê os teus acusadores, aqueles que te acusaram? Jesus, não estão aqui. É mesmo? Pois eu também não te condeno. Olha só a palavra que Jesus, aquele a quem nós devemos pedir perdão, direcionar os nossos erros para com que ele possa nos ajudar a melhorar. Olha a resposta que ele deu para essa mulher. Eu vou ler aqui o versículo 7, tá bom? Capítulo 8, versículo 7 de João. Vamos lá, então diz assim: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se, né, e disse-lhes: aquele que dentre vós, olha que palavra é essa, tá? Que a gente vai falar sobre isso. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ok. E tornando a inclinar-se e escrever na terra, quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha só a atitude que Jesus teve aqui nesse momento. E principal, eu quero frisar aqui o versículo 7, porque isso é muito importante da gente compreender. Olha só: aquele que dentre vós está sem pecado. Aqui a palavra não está dizendo assim, aquele que nunca pecou, como algumas pessoas dizem. Aquele que... porque quando você fala aquele que nunca pecou, isso quer dizer que a pessoa pode ter pecado ontem, mas hoje ela está com santidade, hoje ela é santa. E a palavra não está dizendo isso. A palavra diz assim: aquele que dentre vós não carrega o pecado em si. Aquele dentre toda a humanidade que se considera santo ao ponto de não ter pecado, de estar puro nesse momento. É isso que a palavra quer dizer. Considerando que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, mas todos os dias nós cometemos pecado. Todos os dias nós temos transgressões para poder apresentar a Jesus. Então, foi muito bom ter essa oportunidade de falar com você, porque a ideia que eu queria trazer e que a gente pudesse observar à luz da Bíblia aqui no capítulo 8 é conseguir compreender que não temos a necessidade de ter que se consultar, de ter que dizer aonde estão os nossos erros para outra pessoa, seja ela quem for. Seja ela uma liderança, seja ela... não importa qual tipo de liderança que ela tenha, qual cargo que ela tenha, mas não devemos. Por quê? Porque na mesma condição que nós nos encontramos, essa pessoa também se encontra. Por quê? Porque a Bíblia acabou de mostrar que todos estão na mesma condição de pecador.
E é pecador diário, pecador íntegro, não é um pecador que... Não há aquela questão de hoje eu sou mais santo do que todos. Não tem isso. Todos nós temos transgressões, né? E de acordo com o arrependimento, que a palavra diz que, né, que aquele que se arrepende, superabundou o pecado, superabundou o arrependimento em relação ao pecado. Então, quando a gente se arrepende e vamos aos pés de Jesus, aí sim nós conseguimos graça e todos os nossos pecados se encontram na cruz do Calvário. Está cravada ali naquele momento, onde Jesus Cristo morreu. Naquele dia, ali está o nosso pecado. Tá bom? Então, não saia por aí se consultando aí, falando, observando tipo os seus erros ou até o erro de outras pessoas, que tem gente que observa o erro do seu próximo para poder se chegar a uma liderança para dizer, eu vi fulano fazendo isso. Isso aí é pior ainda, porque a pessoa não tem a capacidade de se enxergar, mas consegue enxergar o erro dos outros, tá? Então eu deixo aqui essa conversa aqui para vocês, eu espero que possa chegar em algum patamar, em alguma situação, onde possa ajudar alguém, para com que a gente possa estar absorvendo coisas boas, absorvendo coisas que são verdadeiras. Eu sei que tem muitas pessoas que criticam, às vezes, a ideia que você tem, a ideia que eu tenho uma ideia, eu lanço a minha ideia, e tem muitas pessoas que criticam, mas eu considero isso totalmente normal e absorvo. Principalmente aí pelo WhatsApp, por redes sociais, quando eu vou divulgar algum vídeo, sempre tem um ou outro que comenta alguma coisa criticando aquilo que a gente está dizendo. Por quê? Porque cada um tem uma ideia diferente, né? Cada um vai ter uma posição, um assunto, um ideal sobre a questão. Muitas pessoas vão considerar que a gente tem sim que chegar na liderança e falar, olha fulano, eu sou assim, tem que se confessar, como se fosse um confessionário ali, conforme prediz aí na Igreja Católica, vamos se confessar, e aí a pessoa vai falar assim, vai, tu reza não sei quantas Ave Maria, não sei quantas não sei o que lá, e tá tudo resolvido. E as coisas não são bem por aí, tá? Então, muitas pessoas que vão considerar esse assunto dessa forma, considerando que a gente tem que falar para a nossa liderança, e não enxerga desse outro ponto de vista, conforme eu estou lendo na Bíblia, conforme está descrito aqui no capítulo 8 de João, que siga o seu caminho. Porque a palavra diz que com olhos não enxergaram e com ouvidos não ouviram. Mas aqueles que estão dando atenção, aqueles que estão compreendendo aonde a gente quer chegar com esse assunto, que perceba e que tenha mudança na sua vida. Tá bom? Até uma próxima, se Deus quiser.